Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Livro de Jó, capítulo 29, os versos 1 e 2, vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Pai, nós te damos graças por esse momento tão importante no culto. Eu queria pedir que o Senhor viesse nos visitar e falar ao nosso coração, especialmente ao meu coração, que o Senhor abençoe a meditação e que saiamos daqui todos transformados pela tua palavra, encorajados na nossa caminhada com Deus. Ajuda-me a entregar a mensagem, meus irmãos, a recebê-la. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Quero lhes falar hoje sobre o tema: quando o justo diz, a culpa não é minha. Uma das frases mais comuns de se ouvir hoje em dia é: eu era feliz e não sabia. Quando se vive muito tempo numa cidade, num bairro, quando a gente acompanha as mudanças, é muito comum o sentimento de saudade dos velhos tempos. Saudade do tempo do contrato no fio do bigode. Lembra disso? Não sei se você sabe, já ouviu essa expressão, fio do bigode. É que já houve épocas em que duas pessoas podiam firmar um acordo, onde a palavra empenhada, uma promessa feita, era tudo que importava. Não precisava de papel, não precisava de firma reconhecida, contrato por escrito, registrado em cartório. A palavra bastava. Fio do bigode. Saudade do tempo em que a gente podia dormir com a janela da casa aberta. Os mais novos não sabem o que é isso, mas já houve um tempo aqui em Macaé que você podia dormir com a sua janela aberta, sem problema nenhum, mas já faz tempo. Saudade do tempo que você podia comprar fiado na caderneta do taberneiro. Então, e saudade do tempo que você confiava que o que estava ali no livrinho era realmente o que você tinha comprado, que o taberneiro era leal. Eu me lembro quando eu era criança, o taberneiro em frente de casa, assim, o pessoal ia comprar 50 gramas de manteiga, aí o sujeito ia lá, tirava do latão, botava 50 gramas, aí o cara pega a caderneta, aí o taberneiro botava lá, tanto. No fim do mês a pessoa ia lá e pagava. Eu tenho saudade disso, especialmente quando eu recebo minha conta de telefone do celular, porque eu vejo um monte de número lá que eu não conheço. Aí é aquela briga, todo mês eu tenho que brigar com a companhia de telefone para dizer, gente, isso aqui eu não conheço esse número, eu não fiz essa ligação. A gente não pode confiar, confira a sua conta telefônica. Então, esse tipo de saudade reflete uma crise, a crise de integridade nos dias atuais. Agora, no último final de semana, nós tivemos a primeira eleição no Brasil depois do Ficha Limpa, um projeto que surgiu do meio do povo, que exige integridade moral dos candidatos aos cargos legislativos. Finalmente a população disse basta para essa bandidagem política que a gente tem no Brasil. Temos acompanhado aí todos os dias, no fim da tarde, a transmissão ao vivo do Supremo Tribunal Federal, julgando o mensalão, que, para surpresa de muita gente, né, a surpresa é que o Supremo Tribunal condenou mesmo aquela gente que zombou da nação brasileira, usando o erário público. Então, a gente vive um tempo de crise de integridade.
Essa crise começa lá no Palácio do Planalto, depois vai para a Casa do Legislativo Federal e finalmente na Casa de Deus, que também tem crise na Casa de Deus. É verdade. Então, por causa de tudo isso, a gente tem saudade do tempo do fio do bigode. Agora, muita gente boa teve saudade dos velhos tempos. Jó é um desses. Então, o nosso texto diz assim: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Jó começa lembrando do tempo em que ele tinha a sensação de que Deus estava lado a lado com ele. Veja aí nos versos 2 a 6 do capítulo 29, e Jó descreve esse momento de felicidade. Ele diz aí que ele sentia, no tempo em que Deus o guardava, ele sentia que Deus iluminava o caminho dele no meio da escuridão, sentia esse prazer, essa felicidade de viver em família na presença de Deus. Veja comigo quando Jó descreve assim: quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Então Jó tem saudade de um amigo que ele acha que ele perdeu. Alguma vez você já sentiu saudade de um tempo em que parece que Deus estava mais perto de você do que agora? Pois bem, Jó sente saudade do tempo em que ele era respeitado na cidade. Veja aí nos versos, do verso 7 ao verso 16, ele lembra de quando os mais jovens davam passagem para ele e os mais velhos se levantavam quando ele chegava. Puro respeito. Os chefes de tribos e os anciãos se calavam diante da sabedoria e da opinião de Jó. Todos na cidade reconheciam a sua bondade para com os pobres, os órfãos, as viúvas. E numa parte do texto diz que ele era considerado como o olho dos cegos e os pés dos aleijados. Na condição de conselheiro, Jó, como conselheiro da cidade, era tida como líder de autoridade. A sua palavra era sempre a última a ser dada e depois dele ninguém mais falava. Então, quando Jó traz esses dias à memória, ele tem um sentimento de que quem me dera ser feliz, como naqueles tempos em que Deus me guardava. Só que esse passado fica ainda mais doce de ser lembrado quando Jó compara com a crise do presente. Aí que o passado fica mais doce. Veja no capítulo 30. O capítulo 30 descreve toda a miséria em que ele se encontra hoje. Porque de repente tudo mudou. Os jovens que antes saíam para ele passar, agora zombam e desprezam a condição do velho Jó. Não é fácil isso. Gente da pior espécie agora pode ridiculizar Jó. Gente que nos bons tempos ele não deixaria ficar ao lado dos cães que protegiam os seus rebanhos. É gente que tem que sair correndo da cidade porque quando alguém os vê sempre grita: olha o ladrão aí, gente, pega o ladrão. Gente doida, gente infame, gente sem classificação, se vale do que Jó chama de a corda frouxa do arco de Jó. Essa gente se aproxima e cospe na cara dele, prepara a armadilha para fazer o velho cair. Jó é um homem agora apavorado. Ninguém mais respeita a palavra dele. Ele é um homem infeliz. A roupa de Jó reflete a necrose da sua pele. Ele se sente na lama e, pior de tudo, o silêncio de Deus, o aparente silêncio de Deus diante da situação. Veja no verso 30, no capítulo 30, verso 20, ele diz: eu clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Jó sente como se a pesada mão de Deus batesse nas suas costas e ele fosse levado como uma folha no meio do temporal. E aí o que resta a Jó? Orar,
pedir por socorro, veja o verso 24 do capítulo 30, de um montão de ruínas, não estenderá o homem a mão e na sua desventura não levantará um grito de socorro? E aí está a oração de Jó regada a lágrimas. Lágrimas que substituem o som da sua harpa. Pranto amargo que toma o lugar das notas doces da sua flauta. A oração de Jó é feita no meio da congregação para todo mundo ouvir, um clamor por um socorro que parece nunca vir. Mas é no capítulo 31 de Jó, agora eu quero que você vá para lá, que a gente vê a razão. É no capítulo 31 que nós vemos a razão, porque logo no início do livro de Jó, Deus descreve o patriarca como um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Porque a grande pergunta que a alma de Jó fazia é: o que é que eu fiz para merecer passar por tudo isso? O que eu fiz para que o meu amigo se tornasse cruel comigo? Você pode ver claramente, irmãos, como a graça de Deus trabalhou na vida de Jó. Porque como poucos hoje em dia, Jó pode se levantar e dizer: eu posso ter perdido tudo, eu posso ter perdido a minha riqueza, a minha reputação, a minha família, a minha autoridade, o meu poder, a minha amizade com Deus, mas de uma coisa eu tenho certeza: a culpa não é minha. Naquele tempo, quem poderia se levantar e acusar Jó? Irmãos, muito diferente dos homens de nosso tempo, Jó não desejava secretamente outras mulheres. Veja no capítulo 31, verso 1. Eu fiz uma aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Agora, imagine, meus irmãos, um homem que poderia ter todas as mulheres do mundo que ele quisesse, com a sua riqueza, com o seu poder, com a sua autoridade. Que mulher em sã consciência se arriscaria a dizer não se fosse chamada a tenda de Jó? Só que a integridade de Jó não está em não chamar ou mandar buscar uma mulher para ter prazer com ela. Ele diz: eu fiz uma aliança com os meus olhos. A questão de Jó era na mente. Ele queria ter uma mente limpa. E é aqui que você entende no primeiro verso é aqui que você entende porque que lá no primeiro capítulo de Jó, ele santifica os seus filhos depois das festas que eles faziam. Lá em Jó capítulo 1, verso 5, tem um verso que diz assim, que ele, depois das festas, ele sacrificava, ele santificava os seus filhos, um por um. E o motivo dele era o seguinte: talvez, diz Jó, tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. No coração, a preocupação de Jó era a pureza interior. Por isso, para Jó, a integridade começa na mente, começa no coração. Alan Simpson, um senador americano cristão, ele costumava dizer: se você tiver integridade, nada mais importa. Mas se não tiver, nada mais importa. A maior batalha para o homem cristão é no campo da mente.
onde somente Deus e o espírito humano podem perscrutar. Muitos cristãos jamais chegarão a concretizar ou realizar os seus desejos carnais inconfessáveis que permeiam as suas mentes. Mas quem pode imaginar quão terríveis, quão horrendas, quão avassaladoras podem ser as cadeias da mente, especialmente quando ela é cercada pela mais poderosa indústria da sexualidade, que investe bilhões de dólares para manter o ser humano preso aos seus desejos. Jó era íntegro, da cabeça aos pés, mas começando pela cabeça. No capítulo 31, verso 9 e 10, Jó diz assim: se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Por isso Jó podia dizer abertamente, olha aqui, gente, se eu tivesse sido um malicioso, um cobiçoso, um invejoso, se tivesse usado a minha prosperidade para seduzir a mulher de outro homem, tudo estaria explicado. Mas a culpa não é minha. Em segundo lugar, Jó não mentia para adquirir vantagens. Veja comigo no capítulo 31, verso 5, diz assim: se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha. Se. Irmãos, como poucos, hoje em dia, Jó era íntegro nas palavras, nos acordos que ele fazia, no procedimento e nas aspirações. Pior do que a calúnia de um inimigo é a mentira de um amigo chegado. Eu sou um fã da Grande Família já há muitos anos. Acho que é o único programa humorístico que eu assisto na TV. E aí, na série desse ano, o Agostinho Carrara está tentando ser vereador. Finalmente ele conseguiu. Só que nessa quinta-feira, a gente ficou sabendo aí que um empresário que sustentou a campanha dele, o Lineu descobriu no computador que ele tinha um conluio lá com várias pessoas, uma corrupção lá. E aí, quando ele é declarado finalmente eleito, a polícia vem e prende lá o empresário, ele vai visitar na cadeia. E chegar lá, você diz, não, está tudo certo. Eu fui na sua campanha porque agora você vai trabalhar para mim. Você vai fazer as leis para me ajudar, para que as coisas que eu faço deem certo. Você vai fazer lei para mim. Na cena seguinte, o Agostinho Carrara está fazendo o seu primeiro discurso como vereador. Aí mete o pau no empresário. Porque ele é um corrupto, eu estou aqui. Tá. Aí o Lineu, olhando lá de trás, diz assim, ele está mentindo. A Nenê, que é o personagem, esposa dele, diz assim, mas agora ele é um político. Aí ele diz, mas ele já mentia antes. Irmãos, nada pode estar mais próximo da vida real do que essa cena. Pessoas hoje facilmente vendem seus princípios, negociam seus valores diante de uma vantagem financeira ou até mesmo de uma posição de influência. Agora, Jó não. Jó dizia assim, se no ouro eu pus a minha confiança, a minha esperança. Capítulo 31, verso 24. Se no ouro eu pus a minha esperança, e disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito. Se. Ao contrário de muitos cristãos hoje em dia, meus,
Alguns, inclusive, que se intitulam ministros do Evangelho. Jó não era desse tipo de gente que vive para enriquecer, para possuir, para dominar. Jó não. Ele dizia assim: se eu tivesse vendido a minha verdade, se eu tivesse negociado com a justiça, se eu tivesse cobiçado o que estava na mão de outro, ou na casa de outro, nas terras de outro, tudo estava explicado, mas eu não tenho culpa. Terceiro lugar, Jó abominava a violência. Veja no capítulo 31, verso 13 e 14, ele diz: se desprezei o direito do meu servo, ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Irmãos, uma das maiores convicções de Jó era de poder andar de cabeça erguida por qualquer lugar da cidade, sem medo de ser desprezado pelo mais humilde dos seus empregados. Jó era um homem rico nos velhos tempos. E ele tinha muita gente trabalhando para ele. Ele tinha pastores de ovelha, ele tinha pastores de camelos, ele tinha criadores de gado, ele tinha empregados domésticos. Então, ele tinha uma verdadeira multidão trabalhando para ele. Então, é lógico que aqui e ali tinha uma disputa com o empregado de Jó. Jó podia muito bem usar do seu poder, da sua grandeza, da sua eloquência para humilhar o empregado, qualquer que fosse essa reivindicação. Muitos cristãos, hoje em dia, jamais passariam nesse teste. São uma bênção na igreja, mas tratam seus funcionários sem a menor noção de dignidade. Só que o problema de Jó não era o que o empregado ia dizer, mas o que Deus diria sobre aquela disputa. Gente, é como se o Jó dissesse assim: gente, como é que eu vou encarar o Todo-Poderoso se ele for advogado de defesa do meu empregado? Que argumento me salvaria nesse julgamento? Então Jó diria: olha aqui, se eu tivesse alugado homens violentos para calar o clamor de um camponês que me acusava, se eu tivesse ameaçado tirar a casa, o salário de um pastor de ovelhas que me questionava, estava tudo explicado, mas eu não tenho culpa. Finalmente, Jó era rico em compaixão. Oh, meus irmãos, leia comigo esse texto, dos versos 16 em diante. Jó 31, 16. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou. Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se ele for o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, e se os seus lombos não me abençoaram, e se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, e se eu levantei a mão contra o órfão por me ver apoiado pelos juízes da porta. Aqui nós vemos a integridade de Jó no seu aspecto positivo. Jó não era íntegro apenas no que ele não fazia, mas no que ele fazia. E a gente vê aqui claramente que Jó entendia a sua prosperidade, a sua riqueza, como um meio de ser um canal de bênção na vida dos necessitados. Irmãos, aqui Jó deixa muita gente boa do século 21, cristãos, para trás. Gente que enriqueceu e perdeu o propósito da riqueza. Um dos escândalos mais comuns, a mídia ama esses escândalos, são quando esses pastores evangelistas da televisão deixam escapar a riqueza que possui. Irmãos, a gente vê todo dia gente fazendo promessa que não pode cumprir, ameaçando os fiéis, que se eles não derem o dízimo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, somente
para que eles possam dar a si mesmos o mais alto padrão de vida que eles puderem ter. Jó não. Jó não aguentava comer uma romã e ver uma criança olhando para ele, ia lá e dava, quer um pedaço? Come aqui comigo. Jó não podia ver um velho passando frio, que ele logo providenciava cobertor. Ele tinha prazer em ajudar o pobre. Diante disso, meus irmãos, Jó se levanta e diz assim: gente, se eu tivesse um coração duro, se eu fosse frio de alma, se a angústia do pobre não mexesse com as minhas emoções, estava tudo explicado, mas a culpa não é minha. Muitos de nós não podem falar abertamente como Jó. A culpa não é minha. A verdade é que muitas de nossas aflições são o resultado de nossas atitudes, não é mesmo? De nossa cobiça. Ter mais do que pode. Desejar mais do que pode. Comprar mais do que pode. Fruto da nossa arrogância, da nossa falta de compaixão. Então, meus irmãos, o que é que a gente pode aprender com Jó quando enfrentamos uma adversidade, uma tribulação, quando pelo menos aos nossos olhos nós não temos culpa? Agora, irmãos, olha só, quando eu falo assim, Jó não tem culpa, não quer dizer que ele não era impecável. Vocês estão entendendo? De jeito nenhum. Não existe homem sem pecado. Agora, uma coisa é certa, quando Deus diz de um homem que ele é reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, você só pode entender essa palavra de uma maneira: isso é o resultado da graça de Deus sobre a vida de Jó. Então, meus irmãos, eu queria que vocês voltassem para casa hoje com 3 propostas dos capítulos 29, 30 e 31. A primeira proposta é a seguinte: a felicidade dos tempos passados deve inspirar em nós a perseverança nas tribulações, amém? Porque olha só, é bem verdade que tem horas que a gente passa por certas dificuldades, a gente só está colhendo o que a gente plantou, mas tem horas, irmãos, é verdade mesmo, né? Eu não tenho culpa, fiz tudo certo, estou passando por isso. Pois bem, se você está num momento da sua vida em que você olha para trás e tem saudade ou era feliz e não sabia, pode ficar tranquilo, tem muita gente boa que já viveu essa situação. Jeremias, por exemplo, é um desses casos. Em Jeremias capítulo 3, verso 21, na lamentação de Jeremias, ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então não há nada de errado em ter saudade dos velhos e bons tempos. Jó também fazia isso, Jeremias também tinha saudade dos velhos tempos. Deus nos dá tempos felizes para que eles sirvam de consolo e alento no meio do deserto. Tempos felizes servem para nos dizer: olha, meu filho, minha filha, não desista agora, porque o melhor está por vir. Siga em frente, pois Deus não mostrou tudo que Ele pode fazer com a sua vida. Amém? Eu e Márcia estamos completando 31 anos de ministério, porque ela pastoreia junto comigo. Ela se alegra com tudo que eu me alegro e chora com todas as minhas tristezas. Eu tenho que lutar muito para não falar coisas para ela que eu não devo falar, mas é difícil. Sofro muito quando eu não posso repartir com ela algumas coisas. De vez em quando, a gente sentado lá na mesa do café, a gente fica lembrando dos velhos tempos, quando a gente começou na Filadélfia, IPI, Igreja Presbiteriana, a minha primeira igreja. A gente começa a lembrar dos cultos da Filadélfia. Era uma casa que a gente alugou. É assim, parte da igreja ficava na sala, parte ficava
num quarto e eles me viam por meio de uma janela, o coral cantava na cozinha e as crianças tinham aula num corredor que ficava assim do ladinho, um corredor bem ali. Só que era um grupinho pequeno assim, gente, umas 50, 60 pessoas, então era um culto muito gostoso, a gente fica lembrando disso. Aí, de vez em quando, eu pergunto para ela, se você pudesse voltar, você voltaria? E a resposta é, não. Porque por mais difícil que seja a tribulação, o passado só tem uma coisa, nos trazer esperança. Os amigos que deixamos, os que partiram, os que perdemos o contato, estão lá para nos inspirar. O melhor está por vir. Segunda coisa, segunda proposta, reconhecer as tribulações do presente, que as tribulações do presente nos ajudam a engolir o orgulho. Olha, ninguém falou amém para isso, né? Porque não é fácil falar, não. A diferença entre o justo e o ímpio, quando são mergulhados na adversidade, é que o ímpio levanta o dedo para o céu e diz, Deus, quem você pensa que é para fazer isso comigo? Mas o justo diz, recebemos os tempos felizes, não receberemos também com gratidão os tempos difíceis? Essa é a diferença. E Deus sabe lidar com cada um de nós, irmãos. Até mesmo o apóstolo Paulo tinha que receber um espinho na carne para ele não se exaltar sobre os demais por causa da grandeza das revelações que ele teve. Deus me deu um espinho para eu não me ensoberbecer. Então, às vezes, a aflição nos faz voltar para o banco de trás do carro. Deixa de governar e passa a ser governado. Então, às vezes, a gente precisa ser humilhado mesmo, para começar a olhar para o lugar certo, para Jesus. E, finalmente, irmãos, a terceira proposta é sofrer, podendo dizer, a culpa não é minha. Confirma a nossa fé e nos encoraja a perseverar. Abra esse texto comigo, 1 Pedro capítulo 4, quero que você vá lá comigo, para esse texto de 1 Pedro capítulo 4, verso 15 e 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 15 e 16. Queria que você lesse esse texto comigo. Diz assim, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão. Achou aí o texto? Então, leia comigo. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Olha que coisa maravilhosa. Então, se tiver que passar pela adversidade, pela aflição, passe como um cristão, não como um ladrão, assassino, malfeitor. Sofra as perplexidades da vida com a dignidade de Cristo. Viva de maneira justa e piedosa, de tal maneira que quando vier a adversidade, a enfermidade, a injustiça, a calúnia, a traição, a perseguição, você possa dizer como Jó, eu não sei o que Deus tem em mente, eu não sei o que Ele vai me ensinar depois que tudo isso acabar, eu posso não alcançar a altura dos pensamentos de Deus, e nem a altura dos seus caminhos, mas aqui está a minha defesa assinada, a culpa não é minha, porque eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quero terminar essa mensagem com um convite, que você venha à suprema
corte da graça. Qual é o convite que eu vou fazer a você? Irmãos, quem é que pode aqui dizer como Jó, eu não tenho culpa? Ninguém. Ninguém. Jó podia, eu não posso. Todos nós dependemos da graça perdoadora de Deus. É verdade mesmo. Na maioria dos casos, nós somos responsáveis. Na maioria, não estou dizendo todos, né? Mas o convite de Jó e o desafio de Jó, para mim e para você nessa noite. Meu amigo, se você tiver que passar por uma adversidade, passe como Jó, olhando para o Redentor que vive, fiado na graça, coberto pelo sangue. Senhor, justiça em mim não tem, mas a justiça de Cristo é suficiente. Talvez você esteja vivendo um momento de muita acusação na sua vida. É hora de calar o acusador. É hora de calar. E sabe como você cala? Vindo à cruz. Pela cruz, como é que diz o hino? Me chamou, gentilmente me atraiu. Sem palavras, me aproximo. Como é que é? Quebrantado por seu amor. Talvez hoje é o dia de você calar o acusador. Você pode vir a Cristo e pedir o perdão dele e passar a enfrentar os dias difíceis com o bálsamo da misericórdia. Quero terminar, agora eu termino mesmo com essa boa notícia. A boa notícia está em Isaías capítulo 1, verso 18. E essa promessa é a nossa esperança. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Quero convidar você a vir ao altar do Senhor. Se você está sendo acusado, uma coisa no passado, está esmagando você, e você quer dizer, Jesus, cala a boca do acusador, porque eu estou na cruz. Havia um velho hino que dizia, sim na cruz, sim na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Vamos ficar em pé.